Marcos capítulo 4, versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se d'água. E Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro, em pleno descanso. Não importava o que estava acontecendo pelos lados, Na segurança de alguém que tem um propósito firme. Alguém que tem um propósito firme, descansa. Jesus não veio para morrer afogado no meio de uma tempestade. Então ele dormiu e descansou. Então quem conhece o seu propósito, descansa. E Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez uma grande bonança. Lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? Por que você é tão tímido? Por que você não crê? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? No outro texto aqui, é um texto semelhante a esse, só que Jesus fica para trás e eles vão na frente com os barcos e entram no lago. Se levantou uma tempestade. Os dois textos falam de tempestade, falam de água e falam de barco. No primeiro texto, Jesus estava no barco. No segundo texto, Jesus não está no barco, mas olha o barco de longe e vê o barco sendo açoitado para lá e para cá, e ele vai em direção ao barco. Só que ele vai andando sobre a tempestade. Isso nos ensina a nós todos que vivemos o nosso dia a dia a andar sobre as tempestades. E Jesus, vindo de longe, eles enxergaram Jesus e pensaram que não era Jesus, era um fantasma. Entretanto, o barco já estava longe, em muitos estádios da terra de distância, e açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Sempre se levanta um vento contrário. Sempre tem um vento contrário soprando no barco. O barco é para estar andando quieto. Esse barco é eu e você. E na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem, ficaram aterrados, atônitos, perplexos, não sabiam o que está acontecendo. E exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Quando você não tem certeza de que o Senhor está com você, é o medo que toma conta da vida da pessoa. Mas você tem que ter certeza de que Jesus está com você, de que Jesus está no teu barco, está na tua vida. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo Pedro, lá do barco, disse: Senhor, se és tu mesmo, manda eu ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. Você percebe aqui que Jesus disse para eles: tende bom ânimo. Ter bom ânimo é ter fé. Não existe fé sem bom ânimo. Sem ânimo, você precisa se animar, você precisa crer, você precisa andar em fé. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Depois ele disse para Pedro, quando Pedro disse: se é tu, Senhor,
manda que eu vá ter contigo sobre as águas. Ele disse, vem. Apenas uma palavra ele disse e entregou para Pedro. E Pedro, na convicção da palavra que Jesus tinha dito, pegou, desceu do barco e saiu andando sobre as águas. Mas ele viu que soprou um vento. E quando ele percebeu a força do vento, ele começou a afundar. Toda vez na nossa caminhada e jornada de fé que nós perceber o vento para aquilo que a circunstância se apresenta. Quando se fala em mar agitado, tormenta, ventania, se fala em circunstâncias. Jesus tem um texto que ele diz aqui em João, no capítulo 16, no versículo 33, ele diz assim: estas coisas vos tenho dito para que vocês tenham paz em mim. O bom ânimo é fé. Agora Jesus está te exortando a você ter paz no Senhor. Ele disse assim: no mundo passais por aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tende fé. Para aqueles homens que estavam no barco, quando ele estava dormindo no barco, ele disse assim: por que vocês são tão tímidos? Por que vocês não são intrépidos na sua fé? Por que vocês não creem, não recebem a palavra que eu estou enviando? Por que vocês são tão tímidos, homens de pequena fé? Quando você tem ânimo no Evangelho, a sua fé é multiplicada. E uma fé multiplicada te faz passar sob a tempestade, sob as tormentas da vida. A maior tormenta da vida é o próprio existir, as dificuldades do existir, que você enfrenta todo dia. Quando tudo está quieto por fora, mas por dentro você está agitado. Existem guerras e tormentas dentro de você, mas você tem que se firmar na palavra que Jesus dá. Jesus anda sobre as águas, eu também ando sobre as águas. Jesus te chama para andar sobre as águas. Jesus te anima, dizendo para você: tenha bom ânimo, tenha fé, acredite. Você vai vencer. Não existe autoridade na vida sem a experiência da vida. Como é que você vai ajudar uma pessoa se você não tem experiência nenhuma? Você não enfrentou aquilo, você não teve aquela dificuldade. Por isso que as aflições da vida se levantam para nos trazer experiência, e da experiência a autoridade. Jesus, naquilo que ele foi tentado, a nossa semelhança, assim como nós somos tentados, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. As tuas dificuldades vencidas por você através de bom ânimo, através de fé, através da palavra do Evangelho, essas vitórias que você tem trará autoridade e coroa de vida sobre você. Bem-aventurado o varão que passa com perseverança pela provação, que uma vez aprovado, ele receberá a coroa da vida, a qual o Senhor, o justo juiz, dará. O que é a coroa da vida? É autoridade na vida. Você tem autoridade na vida quando você passa pelas suas experiências. Você pode ajudar outras pessoas. À medida que você vence, você ajuda outros a vencerem também. Porque a promessa do Evangelho, amados, não é uma promessa de que não haverá aflições na vida. Sempre teremos algumas aflições, mas tende bom ânimo, tende fé. Bem-aventurado aquele que persevera, porque recebe autoridade na vida. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, tende bom ânimo, tende fé, porque eu venci o mundo. Você vence também, assim como Jesus venceu. Eu queria ler um texto aqui em Apocalipse capítulo 2 e 3. Eu vou dizendo os versículos que nós vamos ler. Aqui fala do vencedor. Quem é o vencedor? Aquele que tem bom ânimo, que persevera.
aqui no capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor, dar-lhe-ei de que se alimente da árvore da vida que encontra-se no paraíso de Deus. Que é a árvore da vida? É o próprio Jesus. O vencedor é aquele que se alimenta de vida todo dia. O vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Você é vencedor? Se alimente de Jesus. Se você está se alimentando de Jesus, você é vencedor. Capítulo 2, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte, porque não vai morrer. Jesus disse: aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Você é vencedor, você é um ser de vida eterna, você é eterno. 2,17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, dar-lhe-ei de comer do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém o conhece, exceto aquele que a recebe. Esse nome é a sua identidade com ele. Será revelado a você. O vencedor tem essa conexão com ele, tem essa identidade. Ele sabe o seu nome, e só você sabe o seu novo nome, quem você é nele. Não é eu que tenho que dizer quem você é nele. Não é eu que tenho que medir em que nível você está com ele. Quando você se alimenta da árvore da vida, como vem vindo esse crescente aqui nesse texto, quando você participa da árvore da vida, quando você participa do maná escondido, quando você tem a vida eterna presente em si, você tem a condição de saber o nível de intimidade que você tem com Cristo, com Ele. O vencedor recebe uma pedrinha branca e escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. 2,26. O vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Também eu recebi de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Quem vence no Evangelho recebe autoridade na terra. É autoridade na terra. Eis que vos dou poder sobre todo o poder do diabo, sobre todo o poder do inimigo. 3,5. O vencedor será vestido de vestiduras brancas, as vestes da justiça, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, o confessarei o seu nome diante de meu Pai que está nos céus e seus anjos. 3,12. Ao vencedor eu farei dele coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome de meu Deus, o nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Olha quanta coisa, gente. Coluna na casa de Deus, terá o nome de Deus, terá o nome da cidade de Deus, terá um novo nome. 3,21. O vencedor, eu dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça o que o Espírito diz. O vencedor senta com ele no trono e reina. Chamados a reinar com Cristo. Você pode reinar desde já. Você pode descobrir seu novo nome desde já. Você pode experimentar da eternidade desde já. Você pode experimentar da árvore da vida desde já. Você é coluna na casa de Deus, não nesse lugar físico, mas no lugar de Deus.
Você é parte da cidade de Deus, você faz parte dessa nova Jerusalém que desce do céu. A Jerusalém desce do céu, nós não vamos para lá, ela desce. Jesus tabernaculou-se, Ele é o tabernáculo de Deus com os homens, o vencedor. Então tenha fé, tenha de bom ânimo, creia, não fique prostrado, ouça a voz de Deus. O Senhor está com você. Se você afundar, Ele te levanta. Se tiver tempestade, Ele vem sobre as águas. Se tiver tempestade no barco, Ele está com você no barco, e Ele levanta a sua voz e diz: aquieta-te vento, cala-te mar. Ele acalma as tempestades em qualquer área. E se a tempestade não acalmar, você vai andar sobre ela. Acabou. Você pode crer nisso? Você pode crer nessa palavra? Então amém.